Acreditem ou não, já começam os rumores sobre um possível impeachment do Bolsonaro. Será mesmo que vai rolar? Confere aí no vídeo. Fala galera, beleza? Também tô legais, tranquilo, de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio. E antes de qualquer coisa, já quero pedir aqui pra vocês, ó, por favor. Se vocês gostam de notícias, geopolítica, atualidades, enfim, tudo pra se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Então tá. Galera, hoje nós temos um assunto bem importante pra tratar, um assunto que parece, né, uma grande bomba assim, mas eu que costumo procurar bastante sobre política, sigo alguns deputados, tal. Eu sei o que eu tô falando, galera. Existe sim murmurinho hoje sobre um possível impeachment do Bolsonaro. O impeachment, que claro, galera, a gente tem isso é péssimo para nossa democracia, né? Se a gente for pensar na nossa democracia, ela é bastante recente e mesmo assim, desde a década de 90, a gente já teve 2 presidentes que sofreram impeachment e talvez um possível terceiro presidente aí que seria o Bolsonaro. Como que viria... Aliás, o que é um processo de impeachment? A gente tem que entender isso. O processo de impeachment ele tem que ter uma motivação jurídica, mas ele, além de ser um processo jurídico, ele é também um processo político. O processo jurídico, ou seja, o motivo jurídico que você tem, é uma coisa só que o presidente da Câmara, né, o presidente do Senado, eles têm que aceitarem, e aí isso vai ser votado pelos deputados federais e pelo Senado. E não necessariamente julgando se o cara realmente é culpado, mas sim contando muito com o apoio popular, tá bom? Vamos tentar entender isso melhor. Por que isso poderia dar um processo de impeachment? Né? Porque o Bolsonaro poderia estar correndo um risco de impeachment. Primeira coisa, galera, o Bolsonaro não está sendo nada popular, principalmente com a galera que não votou nele, tá? A gente vê isso pelos contingenciamentos na educação, a gente vê isso com as declarações que ele faz. Ele, por exemplo, tirou do Brasil as diretrizes sobre o turismo gay no Brasil, sendo que isso é uma coisa muito boa economicamente. Ele dá algumas declarações, galera, que mostram que ele não está disposto a fazer as pazes no Brasil. O Bolsonaro é um presidente que ele quer governar somente para aquela galera que idolatra ele, que fala bolsomito, papapá, né, não sei o que lá. E isso não é fazer política. A política é a arte da negociação. É a arte de mostrar que apesar de você não concordar necessariamente com a sua oposição, você também está fazendo um governo para ela. E o Bolsonaro, nesse momento, ele não se preocupa em nada com isso. Isso está começando a desagradar até os próprios congressistas, o chamado Centrão. Quem que é o Centrão? O Centrão são aqueles deputados que eles não têm uma ideologia muito clara. Não é o cara do PSOL, o cara do PT, que é claramente de esquerda, nem o cara do PSL, enfim, que é o cara claramente de direita. É aquele cara do MDB, aquele cara, sei lá, do PP, sabe? Ah, eu gosto, sei lá, e o cara vai com a maré, percebe? Se o Bolsonaro tá com uma boa popularidade, ele apoia as medidas do Bolsonaro, se o Bolsonaro tá com boa popularidade, ele vai lá e não apoia. É o cara que ele quer ser reeleito e manter as suas regalias ali, percebe? Claro que eu generalizei, né? Não é todo mundo do PT, nem todo mundo do DEM, por exemplo, pertence ao Centrão. Claro que não, tem gente com ideologia lá. Mas estou generalizando aqui, né? E daí? E daí que o Centrão tá tirando apoio do Bolsonaro. A gente vê isso, por exemplo, com o COAF sendo tirado do Sérgio Moro, né, com uma claríssima retaliação ao presidente Bolsonaro. A gente vê isso com o Congresso, por exemplo, talvez não aprovando a medida provisória que tirou os ministérios, talvez ele tenha que recriar os 10 ministérios novamente, o que mostra claramente que o Congresso não está apoiando as suas medidas, né, não está votando as suas coisas. A gente vê isso, por exemplo, com uma dificuldade muito grande de passar o projeto anticrime do Sérgio Moro, ou seja, o Congresso ele não está muito comprando as ideias do Bolsonaro, até porque o Bolsonaro não está se relacionando muito bem com eles. E é claro, o Congresso, quer você goste, quer você não, é quem manda no Brasil. E a gente sabe que o Bolsonaro está em gravíssima situação, principalmente das contas públicas. Já comentei com vocês em outros vídeos, mas vou reforçar aqui, ó. O Bolsonaro, ele pediu 248 bilhões emprestado para o Congresso. Emprestado, né, para conseguir pagar as contas, pagar pensão, INSS, manter manutenção, enfim. Sabe o que vai acontecer? Se o Congresso não liberar esses 248 bilhões para ele, ele vai ser obrigado a pedalar ou ficar sem pagar, né, os benefícios de Bolsa Família, pensão, INSS. O que seria pedalar? Ele seria obrigado a pegar dinheiro emprestado, por exemplo, da Caixa, pegar dinheiro emprestado, por exemplo, da Petrobras, enfim, das empresas aí que são... Da Petrobras não, né, mas da Caixa, por exemplo, do Banco do Brasil, das empresas que são estatais, para pagar essas contas. Isso sim é autorização do Congresso. Então percebe que ele vai ficar numa sinuca de bico? Ou ele pedala, o que pode ser motivo para irresponsabilidade fiscal, um crime de responsabilidade fiscal, e pode abrir um processo de impeachment, ou ele fica sem pagar benefícios sociais como pensão, aposentadoria, enfim, Bolsa Família. Isso, claro, vai minar a popularidade que ele tem.
Sabe por quê? Porque ele não consegue agradar. E quando eu falo agradar, não é repasse de verbas. É ser um político, negociar. A política é a arte da negociação, percebe? E não negociação ilícita, negociação lícita. Para piorar ainda mais a situação, a gente tem o caso do Flávio Bolsonaro, que, claro, galera, os filhos dele não são ele, a gente sabe disso. Mas eles participam tão ativamente da política do Bolsonaro, da negociação do Bolsonaro, que, por exemplo, um caso do Carlos Bolsonaro, um caso do Flávio Bolsonaro, um caso, por exemplo, do Eduardo Bolsonaro de corrupção, claramente vai respingar dentro do seu próprio governo. Dentro disso, a gente tem, por exemplo, a questão do Flávio Bolsonaro. Abrir o sigilo bancário do Bolsonaro, abrir o sigilo bancário do Queiroz, a gente tem 13 assessores que ficaram migrando, galera, inclusive no gabinete do Jair Bolsonaro, tá? E esses caras, a gente acredita que o Queiroz, que comandou o parlamento, né, comandou o gabinete, perdão, do Flávio Bolsonaro de 2007 até 2018, seja o responsável por fazer a tal da repassadinha. O que seria a repassadinha? Vamos dizer, por exemplo, o Flávio Bolsonaro, ele tem direito a ter 10 assessores, por exemplo. Só que ele não vai usar os 10 assessores. Sabe o que ele faz? Ele contrata um cara que não precisa nem trabalhar, aquele cara fica lá de boa, só que daí ele devolve, sei lá, o salário seria de 5 mil. O cara fica com 2.500 e devolve 2.500 para o Flávio Bolsonaro. Isso é uma prática, infelizmente, muito comum, né, na política brasileira, mas que não deveria ser feito por ninguém, claro, né, mas muito menos por uma família que se dizia tão moralista e tal. Claro que não tem como a gente culpar o Flávio Bolsonaro ainda, mas existem claros indícios e o Ministério Público conseguiu quebrar o sigilo bancário do Flávio Bolsonaro. É uma coisa muito séria. Então, claramente, existem fortes indícios, né, que realmente tem a corrupção. O Flávio Bolsonaro, ele já tentou barrar essa investigação, falando que tiveram vazamentos ilegais e tal. E você vê como muda o papo, né? Eles foram totalmente favoráveis aos vazamentos ilegais que o Moro fez, por exemplo, na época do Lula. Mas agora, quando tem vazamento de dados, por exemplo, de notícias, em relação à investigação, o Bolsonaro vai lá e critica, falam que é pra perseguir ele, que estão querendo destruir o governo dele e tal. Galera, não é a favor da investigação de todo mundo? Aliás, se eu fosse Flávio Bolsonaro e realmente fosse inocente, eu faria questão que me investigasse. Porque aí eu ia falar assim, olha, pode me investigar, eu quebro o sigilo, não precisa nem de injustiça, ó. Eu mostro tudo que eu fiz, eu mostro tudo que eu tenho, caso do Queiroz, pra ver se realmente eu tinha caso de corrupção, se não tinha, tal. Por quê? Porque se investigarem e ficar provado que ele não tem nenhum caso de corrupção, ele sai ainda mais fortalecido e fortalece ainda mais a família Bolsonaro. Ou seja, já é estranho todos esses indícios. A tentativa do Flávio Bolsonaro de aniquilar essas investigações, entrando até no STF pedindo para parar de investigar, se torna ainda mais estranho. Não tem como a gente acusar, né? A justiça, aí o cara só é considerado culpado quando ele finalmente é investigado, tal, enfim, passou por todos os processos legais. Mas que é muito estranho ou seja, se o Flávio Bolsonaro realmente for corrupto, o que parece que é, né? Não dá pra falar, mas parece que é, isso vai fazer o Centrão tirar ainda mais apoio do Bolsonaro. Era a desculpa perfeita que eles precisavam para parar de apoiar o Jair Bolsonaro e isso fazer com que ele não consiga pegar os empréstimos, seja obrigado a cometer um crime de responsabilidade ou perca muito apoio popular, o que motivaria, por exemplo, um possível caso de impeachment. Lembrando que essas investigações, elas também estão respaldando no Jair Bolsonaro, podem respaldar no Jair Bolsonaro, na Michelle Bolsonaro também, que seria uma das mulheres que teve o dinheiro repassado para ela, né? Tudo isso supostamente. Enfim, mas já corre no Congresso, galera, que essa falta de habilidade política e esses casos que estão acontecendo contra o Bolsonaro podem ser um estopim para um possível processo de impeachment. A partir de junho e julho, quando a gente tiver a noção se realmente o Bolsonaro vai ter os 248 bilhões ou não, a gente vai poder falar com mais clareza. Mas saibam, existe o risco de em menos de 30 anos o terceiro presidente sofrer impeachment. Tem isso, né? Péssimo para a nossa democracia. Belezinha? Galera, se vocês curtiram o vídeo, já espero que vocês deixem seu like, deixa o like, tá? Não esquece, por favor. Que vocês comentem o que vocês acham desse caso. E é isso aí. Beijos, abraços e tchau, galera. Até mais.